Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 18 de maio de 2021, são 22 horas e 28 minutos. Lição número 12 da classe de jovens. Da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. Começando com a hora da revisão. Resposta número 1. A circuncisão teve sua origem em Abraão. Resposta número 2. A circuncisão é a remoção do prepúcio, uma pele que cobre o órgão sexual masculino. Resposta número 3. O ritual da circuncisão deveria ser realizado no 8º dia de vida e simbolizava a inserção do indivíduo no povo eleito pelo Senhor, segundo a promessa feita a Abraão. Resposta número 4. A decisão foi de que a circuncisão seria observada somente pelos judeus. Resposta número 5. Que os crentes deveriam evitar os alimentos sacrificados aos ídolos. Texto do dia. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Síntese. O que salva o ser humano não são os rituais religiosos, mas a fé no sacrifício vicário de Cristo. É interessante deixar claro que o texto do dia nos diz que a ciência incha. Essa ciência que Paulo se refere, ou melhor, se referia, não é a ciência que nós conhecemos, né, de trabalhos científicos. A ciência que ele se refere aqui é ao conhecimento da causa, do caso dos alimentos sacrificados a ídolos. Isso era o ponto ali, por isso que falou a ciência. Por quê? Porque a ciência quer dizer conhecimento. Então, algumas pessoas às vezes pensam que Paulo estava reprovando a ciência. Não, Paulo não estava reprovando a ciência nesse texto. O que ele estava falando é sobre o conhecimento que as pessoas tinham sobre a questão dos alimentos sacrificados a ídolos. Introdução. Na igreja em Corinto, havia alguns judeus convertidos a Jesus Cristo. Alguns deles eram influentes e mantinham ainda regras e costumes do judaísmo. Muitos desses costumes contrariavam a mensagem do Evangelho, por isso o embate entre os judeus convertidos a Jesus e o apóstolo Paulo foi constante durante todo o seu ministério. Na lição desta semana veremos dois assuntos que se destacam entre os coríntios, que haviam deixado o judaísmo, a circuncisão e os alimentos sacrificados aos ídolos. A circuncisão no Antigo Testamento. A circuncisão teve sua origem em Abraão. A circuncisão é a remoção do prepúcio, uma pele que cobre o órgão sexual masculino. Deus estabeleceu a circuncisão como um sinal para a sua aliança com o patriarca Abraão. Vejamos a questão da circuncisão. Ali foi uma questão direta de Deus com Abraão sobre uma aliança, um pacto. Então veja que algumas questões, a partir dessas questões, ela sempre, claro, a circuncisão é somente para o homem. Algumas pessoas, por conta disso, acabaram se achando no direito de que, como Deus tinha feito um pacto com Abraão, eles se achavam superiores aos outros que não tinham circuncisão. Por isso que a circuncisão vai trazer algumas separações, algumas divisões, dissensões. Então, e até essa questão da soberba, a pessoa pensar que por conta que tem uma circuncisão no corpo, claro, numa obediência a Deus, é superior aos outros. Não, ninguém é superior a ninguém. É sempre bom deixar claro que Deus tem em nós, todos nós somos iguais diante de Deus. E isso inclui tanto homens quanto mulheres. Todos somos iguais diante de Deus, apesar de termos apenas funções diferentes, papéis diferentes. Veja que, por exemplo, o próprio Cristo foi circuncidado. Então veja que há uma questão de que muitas pessoas achavam que a circuncisão fazia com que a pessoa fosse maior, fosse superior. Eles se achavam superiores. Lembrando também que a circuncisão não é mais necessária.
A circuncisão passou a ser um ritual obrigatório na lei de Moisés. A não observância dessa regra poderia ser punida com a morte. Sua importância também era evidenciada com a obrigatoriedade de ser feita no 8º dia, mesmo que coincidisse com o dia de sábado. Aqui existem duas questões que eu acho bastante interessantes, que o povo judeu é um povo que tem muito zelo pelas questões, né, pelos costumes. Eles são um povo muito zeloso nesse aspecto, né, de tradição e tudo mais. Agora você vê que a circuncisão era algo tão obrigatório, era um ritual tão extraordinário. Nós sabemos que os judeus não trabalhavam no sábado, que mesmo se coincidisse do 8º dia da criança coincidir com o sábado, mesmo assim ele deveria ser circuncidado. Em algumas questões, né, é interessante dizer que em casos específicos, a pessoa que não tinha circuncisão, ele era inclusive podia ser morto por isso, né? Davi, por exemplo, quando foi enfrentar Golias, chamou ele de incircunciso. Então veja que aqui até é uma diferença, como eu já falei, a circuncisão não faz ninguém melhor do que o outro, mas quando Davi pronunciou que Golias era incircunciso, Davi estava dizendo que Golias não era uma pessoa que cria em Deus, ele não tinha temor a Deus, por isso ele não tinha aliança com Deus, por isso ele chamou de incircunciso. Então veja que às vezes até hoje, né, alguns cristãos também usam a expressão para dizer quando uma pessoa não está muito ligado, não está muito na palavra, não está muito crendo que Deus vai fazer alguma coisa. Algumas pessoas o chamam de incircunciso. Mais uma vez é bom lembrar que a circuncisão não se faz mais necessária, né? A Bíblia vai nos falar sobre a circuncidar o coração, né? Então veja que a circuncisão ela era tão importante que mesmo caindo no sábado, lembrando que o sábado nós não guardamos o sábado, não guardamos o domingo, não guardamos dia nenhum, nós temos o domingo, por exemplo, como um dia de culto ao Senhor, como também é a segunda-feira, como é a terça, como é o sábado. Geralmente, não sei agora, né, mas anteriormente, sábado geralmente eram os cultos de mocidade nas Assembleias de Deus, eram sempre no sábado. Então, mas para o povo judeu, o sábado ele é sagrado. Como diz a Bíblia, né, que temos que santificar o sábado, e ali é uma outra questão. Há muitas pessoas hoje que entram em conflito sobre a questão de guardar ou não o sábado, é algo completamente sem necessidade, porque o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, o homem é maior do que o sábado. O sábado foi somente um dia específico que Deus separou para que o povo pudesse descansar, mas esse sábado pode ser uma segunda-feira, por exemplo. Você pode folgar numa segunda-feira. De repente você tem uma linha de trabalho, você trabalha a semana toda, trabalha no sábado, trabalha no domingo e folga na segunda. Ou talvez 2 dias, né? Terça e quarta, ou segunda e terça. Esse seria o teu sábado, é o teu dia de descanso. O sábado é somente isso, o dia de descanso. Então veja que mesmo assim, a circuncisão era tão importante que mesmo se caísse no sábado, eles precisavam fazer a circuncisão. A lei e a circuncisão não libertaram o povo judeu da escravidão do pecado. Eles buscavam a Deus, mas de maneira equivocada. Os rituais e as práticas de purificação e pretensa santificação não foram suficientes para alcançarem a tão sonhada justificação diante de Deus. A justificação do homem se dá mediante a fé no Filho de Deus. Até hoje, apesar que não vai falar da circuncisão, mas até hoje muitas pessoas acreditam que serão salvos por rituais, por questões de rituais e práticas. É algo, se eu for, por exemplo, à escola bíblica dominical, eu vou ser salvo. Se eu for ao culto de doutrina, eu vou ser salvo. Se eu estiver sempre na igreja, eu vou ser salvo. Se eu fizer determinada coisa, eu serei salvo. A Bíblia nos diz que nós somos salvos pela fé em Cristo, mediante a graça, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Então veja que até hoje as pessoas ainda insistem em se enganar, achando que porque faz uma determinada coisa será salvo. Nós não somos salvos por obras e nem por rituais. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então a lei e a circuncisão ela não libertaram o povo do judeu da escravidão do pecado. O povo continuou pecando. Hoje, por exemplo, vemos a mesma situação. Pessoas que por praticarem um determinado ritual no culto, por exemplo,
acabam cometendo pecados e achando que porque faz uma determinada coisa será salvo. Lê do engano. Nós precisamos compreender mais do que nunca que é Cristo que foi o nosso sacrifício. Jesus se sacrificou na cruz por nós e nós só somos salvos mediante a fé em Cristo. A circuncisão e o cristianismo. O Conselho de Jerusalém deliberou a respeito da questão da circuncisão. O Conselho teve como principal atribuição definir o que deveria ser observado pelos cristãos gentílicos e quais seriam as práticas exclusivas dos judeus. A decisão foi de que a circuncisão seria observada somente pelos judeus. Todavia, infelizmente, o concílio não extinguiu os conflitos entre os judeus, os convertidos e os cristãos gentílicos. Sempre quando há esses tipos de questões entre um grupo e outro, independente do que for, mesmo que se chegue a um acordo, sempre continuará aquelas questões. Se a gente for trazer para os dias de hoje, por exemplo, até dentro do contexto cristão, como a Bíblia diz, né, que uns é de Paulo, outros de Cefas, outros de Cristo, e geralmente o povo de Cristo é o pior, né? O grupo, né, o grupinho, a panela de Cristo geralmente é o pior, porque se acham mais santos do que os outros, se acham melhores. Então sim, nós somos todos de Cristo. Nós não somos de Paulo, nem de Pedro, nem de Cefas, nem seja lá do que for. Nós somos do Senhor, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque foi Jesus quem nos salvou, foi Jesus quem morreu na cruz por nós. Entretanto, quando há um concílio ou um conselho, algo que diz respeito a um assunto determinado que cria divisões dentro da igreja, sempre haverá aquelas pessoas que vão continuar praticando a mesma situação, mesmo sabendo que aquilo não está errado, mesmo sabendo que aquilo foi abolido, as pessoas continuarão. Por quê? Porque o povo em si, o povo é ritualista. O povo gosta de um ritual, quer um ritual, fazem sempre a mesma coisa. Para dar um exemplo bem prático, no que diz tocante a questão de rituais, há pessoas que só fazem um determinado trabalho se for um determinado pastor que ordenar. Se o pastor dele não der autorização, ele não faz. Por quê? Porque ele é ritualista, acha que só o pastor dele é que está certo. Ele não tem aquela visão ampla de ver o conjunto da obra, ver todo o contexto do negócio. Então veja que até hoje é assim, imagina naquele tempo, né? Imagina na época de Cristo, depois na época de Paulo, a dificuldade que o povo possuía de não compreender as coisas claras que o Evangelho traz. Trazer a compreensão nossa das coisas do Senhor, das coisas que são de cima. Na igreja em Corinto não se deveria fazer distinção entre circuncisos e incircuncisos. Paulo demonstra em algumas de suas cartas, em especial em Romanos, que Abraão não foi justificado por meio da circuncisão, mas sim pela sua fé no Todo-Poderoso. Ele afirma que tanto os judeus quanto os cristãos são descendentes espirituais de Abraão. Então veja que independente se está circuncidado ou não, continua sendo descendente espiritual de Abraão. Continuam sendo do mesmo pacto, continuam fazendo parte do mesmo Deus de Israel, continuam obedecendo a mesma ordem que Deus dera. Então veja que por questões ritualistas, né, por situações rituais, as pessoas acabam se equivocando, saindo do ponto de partida que é a palavra. Uma vez que Deus prometeu, ele vai cumprir. É claro que existe aquela promessa condicional e a promessa não condicional. O que é isso? Quando Deus promete algo e ele não impõe nenhuma condição, ele diz eu vou fazer, ele vai fazer. Agora, se Deus der uma promessa, falar uma promessa e por condição é algo, se tu fizer isso, eu farei aquilo. Então, quando Deus te faz uma promessa, mas com uma condição, aí sim, ele só vai fazer se você cumprir aquela condição dele. Então, veja que há promessa condicional e promessa não condicional. Então, veja que há em nós a questão que não distinguir daquela lei
tanto o incircunciso como o circuncidado estava espiritualmente ligado a Abraão, ou seja, estava ligado à palavra do Senhor, à promessa de Deus, à promessa que Deus fizera. Então veja que não há distinção, é o mesmo. A verdadeira circuncisão é a do coração. Os judeus ensinavam, mas não praticavam a lei. Portanto, de nada valeria um sinal externo se as práticas não condiziam com o que se ensinavam. Paulo afirma que a verdadeira circuncisão é a que ocorrer no interior do ser humano, em seu coração, que só pode ser realizado pelo Senhor. Entretanto, isso não significa que o exterior não é importante, mas sim que a verdadeira transformação deve acontecer de dentro para fora. Então veja aqui 2 pontos. A primeira é que não é porque uma pessoa tem uma marca específica, aqui no caso da circuncisão, que ela é do Senhor. Por outro lado, também há a questão de que não é por isso que não irá fazer. Veja que existe aqui 2 pontos, que é o exterior não é importante, mas sim que a verdadeira transformação deve acontecer de dentro para fora. Então é o nosso caráter, é o nosso coração quem muda. Então a nossa principal mudança, nossa principal circuncisão é no nosso coração. Nós precisamos ser uma nova criatura. Nós precisamos ser transformados pelo Senhor e entender pela sua renovação do vosso entendimento, transformar o mundo. Então veja que quando nós temos a verdadeira circuncisão, que é do coração, aí sim, uma marca no nosso corpo não mudará nada. Não fará nenhuma diferença. Por quê? Porque a principal nós temos, que é a do coração. Alimento sacrificado aos ídolos. Os açougues em Corinto nos dias de Paulo. No primeiro século, os mercados da cidade de Corinto vendiam as sobras das carnes dos animais que eram sacrificados aos ídolos nos templos pagãos. Comprar nesses açougues era uma rotina normal na cidade. Não era problema para os seus habitantes, com exceção da comunidade judaica. A comunidade judaica, como já falei anteriormente, ela é muito zelosa por essas questões. E os açougues, vamos assim dizer, de Corinto, era uma prática completamente normal. As pessoas sabiam que aqueles alimentos eram sacrificados a ídolos e mesmo assim compravam destes açougues. Então havia um problema entre os habitantes da cidade com a questão da comunidade judaica. Então sempre houve essa discussão em si. Há uma questão que é um pouco polêmica das questões sacrificadas a ídolos, que eu já vou falar. Comprar carne sacrificada aos ídolos? Com a chegada do Evangelho na cidade de Corinto, as práticas idólatras, como a compra de carne que foi sacrificada aos ídolos que eram vendidas nos açougues, começou a gerar conflito entre os crentes. Alguns membros continuaram comprando desses açougues e comendo essas carnes, sem preocupação, enquanto outros, influenciados pela crença judaica, que tinham certa influência nas comunidades cristãs, deixaram de comprar esses açougues por serem carnes sacrificadas aos ídolos. Não é muito diferente nos nossos dias. Há uma questão que é bastante similar e eu vou te falar do dia, que é a que chamam de Sexta-feira Santa. Eu não sei se você já teve se você já observou, se você já fez ou alguém da sua família fez, mas eu já vi cristãos, obreiros, presbíteros, diáconos fazerem, que ir à peixaria na Sexta-feira Santa para comprar peixe, no intuito de dizer que, como é Sexta-feira Santa, tem que comer peixe. Olha que a questão da tradição entrando. Essa é uma tradição católica, não tem nada a ver conosco. É claro que se porventura acontecer de na sua casa na sexta-feira comer peixe, na Sexta-feira Santa, não tem nenhum problema, desde que você não faça no intuito de comer o peixe, porque é Sexta-feira Santa. Aqui é que mora o X da questão, o X do problema. O que é isso? São cristãos, obreiros, eu falo porque conheço, vi, que dizem conhecer a palavra, mas nesse intuito, o que eles fazem?
eles comem o peixe na Sexta-feira Santa porque é Sexta-feira Santa. Então é como se eles acreditassem que se eles comessem o peixe na Sexta-feira Santa, os pecados estão perdoados. Esqueceram o sacrifício de Jesus, foi? Então veja que há aqui uma completa confusão de situações e de valores, e até mesmo de questões espirituais. Parece que Jesus precisa de uma mãozinha. Parece que na Sexta-feira Santa o cristão precisa comer peixe para ser livrado dos seus pecados. Não faz sentido. Então veja que até hoje, aqui claro, né, o peixe aqui não é necessariamente sacrificado a um ídolo diretamente, mas ele é feito para isso, né? Quando a pessoa traz para a sua casa, faz no intuito de sacrificar. Na verdade, vai comer aquele peixe porque acha que aquele peixe é santo ou vai purificar os seus pecados, seja lá o que for. Então veja que, e isso eu estou falando de cristão, de obreiro, inclusive, é bom deixar claro, né? Diáconos e presbíteros. E futuramente eu vi um dos presbíteros que futuramente virou pastor. Então veja que o negócio é sério, é sério. Então há uma discrepância, há uma falta de entendimento do negócio. Entretanto, agora eu vou falar uma coisa que vai gerar uma polêmica, que sobre as orientações e conselhos a respeito de alimentos sacrificados aos ídolos. Paulo traz duas orientações importantes aos crentes de Corinto quanto às coisas sacrificadas aos ídolos. A primeira orientação era para os crentes mais maduros e que não acreditavam em outros deuses além do único Deus Criador. Isso aqui é um ponto. É uma pessoa que é madura na palavra e conhece o Deus que serve e sabe que não existe outro Deus. Para estes, ele recomenda que continue no mesmo procedimento de sempre. Vá e compre o que tiver no mercado, ou seja, no açougue. Ou seja, eles iriam continuar comprando da carne sacrificada a ídolos. É isso aqui que vai gerar uma polêmica, eu já vou falar o porquê. A segunda orientação é para aqueles crentes mais fracos, que acreditam em um único Deus, mas na prática temem os falsos deuses. Olha, que parece que houve aqui uma inversão. Vamos lá. Vamos direto ao ponto. Por exemplo, o cristão maduro, ele tem conhecimento da palavra, ele sabe que só existe um Deus. Então ele sabe que não existe ídolo. Ou seja, quando alguém sacrifica uma carne, por exemplo, a um ídolo, na verdade ele não está sacrificando a ninguém. Por quê? Porque não existe ídolo. Então aquela carne não está sendo sacrificada. Isso é o pensamento do cristão maduro. O cristão imaturo, que ele ainda não tem muito compreendimento das coisas, ele teme pelos falsos deuses. Eu creio que Deus é um Deus santo, mas e se o falso Deus vier tomar conta, querer fazer algo? Ele teme, ele tem medo daquele falso Deus. Então, o que ele faz? Ele tem essa orientação do cristão maduro e o imaturo. Ou seja, o maduro vai continuar comprando normalmente. Para ele não vai fazer diferença. Agora o imaturo, ele vai deixar de lado, ele tem medo. Em outras palavras, num quesito assim mais direto, o ideal, no caso que Paulo estava orientando, era o seguinte, no geral. Você que é maduro, tem conhecimento da palavra, você pode comprar tranquilo, mas não deixa aquela pessoa fraca ver que você está comprando. Não deixa aquela pessoa que não tem entendimento da palavra, que tem medo dos falsos deuses, ver você comprar, porque vai abalar a fé dele. Então você não compre perto dele. É isso aqui que é o ponto. Veja, por exemplo, às vezes você... Vou tocar aqui na questão da carne de porco, por exemplo, que há algumas questões sobre carne de porco, mas não vai entrar nesse mérito. Se você convida uma pessoa na sua casa para almoçar e você sabe que essa pessoa tem um certo receio com a carne de porco, acha que a carne de porco é uma carne imunda e que ele é fraco porque ele acha que não pode comer carne de porco, porque é isso. Então o que você faz? Você serve para ele uma outra carne e não carne de porco. Por quê? Porque se aquele cristão que chega na sua casa, ele é fraco na palavra, ele não tem muito entendimento da palavra, você vai oferecer a ele carne
de porco, ele vai achar que é uma carne imunda, então ele vai se escandalizar. A Bíblia diz, acho que é 1 Coríntios 10:32, que quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, quando você vai comer alguma coisa ou beber alguma coisa, é para a glória de Deus? Amém. Se não for, não faça. Por quê? Porque quando a pessoa acaba se escandalizando, é algo, o irmão fulano, eu fui almoçar na casa dele, ele me serviu carne de porco. Nunca mais eu como na casa dele, eu não quero ser cristão da igreja dele, eu não quero ser um crente como ele é. Por quê? Porque é uma pessoa imatura, ela não tem entendimento da palavra. Então veja que existe aqui a questão das orientações. É uma orientação separada para cada um. Para o crente maduro e para o crente imaturo. Conclusão. Na lição de hoje vimos que havia várias... Se porventura você tiver um pensamento diferente do meu, por favor, deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Sobre essa questão do conselho de Paulo, né, de pode comer, né, o cristão mais maduro pode comer o que ele quiser, né, mesmo se for sacrificado a ídolo, porque ele sabe que não existe ídolo, ou para o crente fraco, né, fraco na palavra, não tem muito entendimento. Deixa aí os comentários, deixa aí a sua opinião, quero saber a sua opinião. Conclusão, na lição de hoje vimos que havia vários conflitos entre os judeus convertidos a Jesus Cristo e os crentes gentios em Corinto. Quanto à circuncisão, Paulo é bem claro em suas orientações. Cada um fique como está, pois a circuncisão não passa de um ritual externo, com um significado para os judeus. Quanto à carne sacrificada a ídolos, ele esclarece que os ídolos nada são e que só existe um Deus. Mas para evitar conflito entre os irmãos, não se comesse a carne sacrificada e que eram vendidas nos mercados da cidade. Então, como eu já falei, essa questão de separar o cristão maduro do imaturo, somente para não criar escândalo e assim enfraquecer ainda mais o irmão ou a irmã na fé, né? Então, para evitar, Paulo deu uma orientação diferente. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!